Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo com mensagem psicografada. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos espontâneos de espíritos que se comunicam durante os trabalhos espirituais e, através da psicografia, nos contam parte de suas histórias. A mensagem que vou ler hoje foi psicografada no dia 14 de outubro de 2021 e ela começa assim. Foi uma época de muito horror, sobretudo para as mulheres. Homens ricos, poderosos e amorais entravam para a igreja com o propósito de exercerem sua tirania impune e livremente. Muitos se aliavam àqueles que comandavam o clero, a instituição corrompida. A igreja se tornara o próprio inferno. O sistema funcionava assim. Havia a abadia dos padres e próximo a ela a das freiras. Foram construídas no alto da colina, em meados da temível Idade Média. Os homens que ocupavam os cargos mais altos do clero visitavam o local frequentemente, mas moravam nas cidades. Havia no país uma população muito pobre, formada por camponeses, artesãos e comerciantes, que pagavam os altos impostos sobre os bens e os serviços. No prédio reservado aos homens, viviam os chamados noviços. Estavam lá sem razão religiosa alguma. Viviam condenados, como prisioneiros, e serviam como escravos. Os noviços quase sempre eram jovens tirados das famílias pobres, sem que essas nunca mais soubessem de seus paradeiros. Eram mantidos incomunicáveis para satisfazerem aos vícios mais degradantes dos que controlavam a igreja e o governo. Eles eram escolhidos entre os mais submissos e menos inteligentes. Muitos pais inocentes deixavam seus filhos irem, esperançosos de que aquela seria uma oportunidade. Alguns eram castrados e obrigados a se vestirem e se comportarem como mulheres. Os jovens nem sequer tentavam fugir. Eram convencidos de que eram pecadores irremissíveis e, humilhados, não eram capazes de voltar para o mundo de onde vieram. As mulheres nunca iam por escolha própria. Muitas eram raptadas nas vilas ou negociadas com seus parentes que as trocavam por algum meio de subsistência. Havia também as que vinham das famílias ricas. Acusadas de loucura por algum interesse oculto, como castigo ou quando, por alguma razão, eram incômodas. Foi o que aconteceu comigo. Minha mãe morreu no meu parto. Eu tinha 2 irmãos que nunca se importaram comigo. Lucas, 15 anos mais velho, e Marcos, filho bastardo de meu pai, 12 anos mais velho que eu. Meu pai adoeceu quando eu tinha 13 anos e logo morreu. Lucas foi nomeado meu tutor. Certo dia, presenciei meus irmãos discutindo sobre a partilha da herança. Na semana seguinte, Lucas morreu envenenado. Na noite de véspera, eu havia visto a criada, que se deitava frequentemente com Marcos, deixando os aposentos de Lucas às escondidas. Quando mencionei isto a Marcos, ele me acusou de ter sido eu a responsável pela morte de Lucas, já que, sendo ele filho ilegítimo, com a morte do irmão,
eu seria a única herdeira. Procurei o bispo, parente distante de minha mãe, que prometeu me ajudar. Propôs que eu me refugiasse na abadia, sob o cuidado das irmãs, até que as coisas fossem esclarecidas. Consenti e fui com ele, e de lá nunca mais saí. Tempos depois, eu soube que tudo havia sido acordado entre o bispo e Marcos. Nos primeiros anos, servi exclusivamente ao padre Marildo. Como eu era rebelde e não aceitava suas ordens, frequentemente era castigada, torturada e obrigada a fazer os serviços mais sujos e pesados. Até que Marildo se cansou da minha rebeldia. 4 verões depois, eu não tinha mais a mesma beleza de quando cheguei. Muito magra, o corpo marcado por cicatrizes e quase sem cabelos, já que eu mesma os arrancava, não atendia mais aos caprichos doentios do velho. As mulheres eram divididas em grupos. As jovens, bonitas e dóceis, eram do primeiro grupo. Poupadas dos trabalhos domésticos, eram bem alimentadas e gozavam de alguns privilégios, como banhos e passeios ao ar livre. Estas eram exclusivas de um grupo seleto, os ricos e poderosos. O segundo grupo era de mulheres que ganhavam a confiança dos homens. Vestiam-se com os hábitos de freiras e eram chamadas de irmãs. Era o grupo das moradoras oficiais da ala feminina. Garantiam a ordem do local. O terceiro grupo, mulheres nem tão jovens nem tão belas. Muitas das que eram do primeiro grupo, após alguns anos, decaíam para o terceiro grupo. Estas cuidavam dos afazeres domésticos e eram oferecidas a um ou outro, geralmente soldados, mensageiros ou mesmo homens do campo, como mercadorias de troca. E havia ainda o grupo mais temido, as condenadas. Eram as mulheres que eram trancadas nas celas do porão. Ficavam presas nas piores condições possíveis, mas eram mantidas vivas para servirem de exemplo e para que eles pudessem dar vazão aos seus vis instintos. Cruelmente maltratadas e torturadas, eram mantidas no escuro, para que nem mesmo seus próprios olhos testemunhassem seus martírios. Fiquei pouco tempo na cela. Recusava a água e a ração que nos davam vez ou outra. Enlouqueci em poucas semanas. Fraca e confusa, já não sabia se dormia ou estava acordada, se vivia no inferno dos vivos ou dos mortos. As vozes deles e das outras mulheres foram silenciando, os movimentos diminuindo, e eu fiquei ali, presa no meu pesadelo. Eu pensava muito em Marcos, e quando me dei conta, eu estava de pé ao lado de sua cama. Tentei enforcá-lo com as minhas mãos, mas ele acordou e eu não consegui tocá-lo. Passei a estar sempre com ele. Todas as noites, enquanto ele dormia, eu tentava asfixiá-lo, mas ele sempre acordava aflito. Certa manhã, Marcos procurou o bispo e lhe contou dos seus pesadelos. Naquela noite, não consegui me aproximar. O quarto estava cercado com grades e havia feras no corredor vigiando a porta. Voltei para minha cela na abadia, sentindo-me terrivelmente perdida. Só me restava chorar, lamentando a minha situação. E chorei durante dias, semanas ou meses talvez. Pensei em meu pai, cuja lembrança guardara tão profundamente que quase desaparecera por completo. Deitei-me no chão úmido e fétido e, vencida pelo cansaço,
Dormi durante muito tempo. Então elas chegaram, silenciosamente, enquanto eu dormia. Um grupo de 3 mulheres, vestidas como as freiras, trazendo a imagem do Cristo crucificado no pescoço. Apenas entraram na cela, me olharam enquanto eu dormia e logo saíram. E a presença delas me trouxe alguma paz. Certo dia despertei e elas estavam lá, permanecendo em silêncio. Limparam meu corpo com toalhas úmidas e agradavelmente mornas. Uma delas me deitou em seu colo e ali fiquei envolvida tal criança. E elas se foram novamente depois de um tempo. As visitas foram se repetindo e eu já ficava mais tempo acordada. Algumas vezes ainda saí em busca desesperada por meu irmão e pelo bispo, mas não mais os encontrei. Retornava para a cela e continuava a dormir. Sem que eu me desse conta de imediato, a cela escura foi se transformando gradativamente. Do chão frio passei para uma cama e o lugar foi lentamente ficando mais arejado e iluminado. O sol entrava discretamente a princípio e, com o passar dos dias, sentia-me revigorada. Na sequência, uma das freiras que me assistiam me levou um espelho e não reconheci minha imagem refletida. As lembranças do tempo do cativeiro, vivas e marcadas em minhas cicatrizes e em meus olhos fundos, me atingiram como um raio fulminante e mais uma vez eu perdi a razão. Meu perispírito desequilibrado se retorceu e fiquei com a aparência deformada, o corpo dobrado e a fala comprometida, incapaz de coordenar meus pensamentos. Foram as freiras que me trouxeram aqui há cerca de 10 anos. Desde então, tenho recebido tratamento. São descargas elétricas, choques e medicamentos de ação química. As vibrações amorosas, aliadas ao tratamento, ajudam no meu reequilíbrio. Minha recuperação não é total, ainda tenho momentos de crise. Mas quando consigo equilibrar-me, mantendo meus impulsos, emoções e sentimentos sob controle, consigo raciocinar e comunicar-me. Converso com as irmãs, estudo, cuido das plantas e sinto a presença divina através de uma luz suave que me envolve. Eventualmente, ouço o bispo me chamar. Nestas horas, sou vencida pelo ódio que cresce rapidamente e explode qual vulcão, recordando de todo o mal que ele e Marcos me causaram. E eu volto à condição de antes, de insanidade mental e deformidade física, em ciclos que se alternam. Muito obrigada por me acolherem nessa casa e por escreverem a minha história. Ouvir minha história contada linearmente, sem os recortes de fúria e revolta, faz parte de minha terapia. Me ajuda na organização das ideias, lembranças e sentimentos e na recuperação da noção confusa do tempo passado e presente. Sei que minha total recuperação virá da minha capacidade em superar os meus traumas. Ainda não consegui, mas com auxílio dos trabalhadores espirituais, sobretudo das irmãs Amélia, Teresa e Rosália, e o amor dos meus pais, que sinto próximos, mesmo sem ter conhecido minha mãe, o sucesso do meu tratamento não tardará. Pelo Espírito, Francisca. Mais uma história, um relato de uma encarnação expiatória, de dor, sofrimento, privação de liberdade. Nossa irmã Francisca teve uma vida curta e amarga,
estando desprotegida desde o berço, quando perdeu sua mãe assim que veio ao mundo, e depois perdeu seu pai no início da sua juventude. Seu irmão, movido por interesses financeiros, a colocou em um esquema de exploração sexual do qual ela não conseguiu fugir. Porém, esse desamparo é apenas aparente, é uma visão superficial, já que somos todos criaturas divinas, filhos de Deus. O fato é que ninguém está sozinho. Sempre há um ou mais espíritos, encarnado ou no plano espiritual, cuidando de cada um de nós, especialmente daqueles que passam por sofrimentos muito intensos. Quando olhamos essa história apenas pelo viés da vida física, fica difícil compreender Deus como Pai amoroso e bondoso. As palavras de Jesus ficam rasas quando ele diz: se acaso vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem, como está citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Devemos observar a narrativa da Francisca como um recorte apenas de sua vida, como se fosse a capa de um livro. Não é possível julgar um livro apenas pelo conteúdo de sua capa, assim como também não é viável analisar a vida de um espírito imortal apenas como um recorte, como uma página de um livro que ainda está sendo escrito. Tanto ela quanto os outros espíritos que compartilham sua experiência de sofrimento, provando experiências semelhantes, em algum momento de suas vidas passadas, foram responsáveis pela dor e sofrimento de outros espíritos igualmente filhos amados de Deus. A encarnação de sofrimento é quase sempre a colheita de um plantio precedente. Em algum momento de suas vidas passadas, Francisca e estes outros espíritos estavam na posição de algozes, gerando energias de dor e sofrimento, ferindo o equilíbrio das leis que regem o universo. Todo aquele que se entrega deliberadamente à prática do mal contrai débitos diante da justiça divina. E sempre chega o momento da colheita. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito, divino em sua essência, toma consciência dos erros do passado, da necessidade impositiva da correção através do resgate. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo. As leis divinas estabelecem que aquele que causou um desequilíbrio deverá se reajustar, restabelecendo a harmonia. E o reajuste, muitas vezes, é o sofrimento, jamais como castigo ou punição, mas como um instrumento pedagógico divino. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. Não há um ser espiritual fora de nós. Não existe o meu espírito. Eu sou o espírito. Nós somos o ser espiritual. Esta é a nossa realidade, sendo nossas experiências físicas passageiras e transitórias. As expiações e os sofrimentos que enfrentamos devem ser compreendidos e aceitos como condições necessárias à evolução, à nossa evolução, a fim de adquirirmos conhecimentos, experiências e valores que nos purifiquem e nos coloquem no caminho de crescimento, nos elevando até atingirmos as mais altas escalas de perfeição e pureza. E dessa forma, conquistaremos a felicidade e plenitude no reino de Deus anunciado por Jesus. Então, sempre há um propósito das encarnações expiatórias,
que é o aperfeiçoamento do ser até atingir a mais completa perfeição. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos dá explicações bastante relevantes sobre essa questão do sofrimento. Na segunda parte do livro, quando ele trata do destino, ele fala que nós, quando reencarnamos, trazemos nossas heranças, nossas tendências boas ou más, nossos créditos ou nossos débitos, conforme os atos praticados ao longo de nossas existências. Nós passamos por novas experiências de vida na matéria para resgatar as dívidas que contraímos e adquirir novos valores e novas conquistas. E a soberana justiça divina se revela nas desigualdades, nas diferentes provas de cada ser. O autor afirma que o destino de cada um é o desenvolvimento da longa série de causas e efeitos dos seus próprios atos, ou seja, cada ser racional em evolução é responsável pela construção do seu destino. Tudo o que fazemos, criamos ou destruímos fica registrado em nossas memórias, gravado em nosso perispírito e, em algum momento, vem à tona, se manifestando como experiências que atraímos pela lei de atração. E em se tratando de débitos, de ações que feriram as leis divinas, gerando sofrimento e dor, estes efeitos não desaparecem simplesmente de uma encarnação para outra. É preciso que haja reparação. Aquele que gera a desarmonia é responsável pelo reequilíbrio, pelo restabelecimento da harmonia. Todos nós reencarnamos trazendo as sementes do nosso passado. E se reencarnamos em um mundo de provas e expiações, é porque essas sementes não são assim tão boas. Tais sementes produzirão seus frutos, gerando facilidades ou dificuldades, até que esgotemos a energia desequilibrada. E aquilo que plantamos no nosso presente, através de nossas escolhas e de nossas relações conosco mesmo e com o nosso próximo, podem atenuar nossas faltas passadas à medida em que nos aprimoramos, desenvolvendo os valores cristãos. É quando o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Assim como podemos também agravar os nossos débitos, quando nos afastamos do amor e adiamos o nosso reajuste. Vamos acumulando débitos até que venha o momento do resgate, através do sofrimento e da expiação. Leon Denis afirma que há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida, a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos, que recaem sobre nós em chuvas, em tempestades ou em alegres claridades. É a lei do retorno, né? Ao longo de nossas encarnações, nós, que fomos criados seres simples e ignorantes, vamos nos construindo com as experiências que acumulamos e traçando o nosso destino. Assim como o desencadeamento de nossas ações pretéritas moldam o nosso presente, nossa vida atual, o nosso presente, é um rascunho, uma espécie de planejamento da nossa vida futura, para a maioria de nós de forma inconsciente, já que colheremos amanhã o que plantamos hoje. As expiações de sofrimento, portanto, são necessárias ao cumprimento da justiça divina, que garante o equilíbrio entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual. As provas, muitas vezes tidas
por demasiado cruéis, são o cadinho onde se fundem o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes, a experiência dolorosa é o melhor remédio. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, diz que em alguns casos o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. Como eu disse, não é possível avaliar a vida de nossa irmã Francisca apenas por essa parte de sua história que ela conta. Mas é razoavelmente provável que ela, trazendo suas tendências desequilibradas de uma ou mais vidas passadas, se não tivesse sido colocada nessa situação de aparente fragilidade, continuasse no mesmo caminho delituoso. Quando ela desencarna, continua presa a seus algozes através do desejo de vingança, ainda distanciada do amor. Até que, pelo amor dos seus benfeitores, ela foi resgatada. Como espírito, possivelmente volta a espiar no mesmo meio onde foi algoz, possivelmente os acontecimentos funestos que limitaram as escolhas da Francisca, determinando o seu destino, foram a sua salvação, para que ela abandonasse a prática do mal, o caminho largo de facilidades e prazeres enganosos, para que ela buscasse a porta estreita, o caminho estreito do sofrimento e luta, acelerando assim a sua ascensão espiritual. Que Deus abençoe nossa irmã Francisca e sua recuperação, e que suas bênçãos se estendam também sobre os seus algozes, que no tempo da história contada estavam no momento do plantio. Muito bem, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal Espiritismo Explicado, peço que faça a sua inscrição e nos ajude a crescer, colaborando na divulgação do conhecimento espírita. Para conhecer outras histórias como esta de hoje, da nossa irmã Francisca, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no nosso canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistirem, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.